Depois de 7 anos consecutivos de queda do PIB, a Venezuela vai apresentar um crescimento que vai colocar o país na segunda posição dentre os maiores crescimentos da América Latina. Pois é, hein, pessoal, será que a Venezuela está passando pelo boom econômico? É um milagre econômico venezuelano? E mais, quem é o país que mais vai crescer na América Latina? Deixa aí nos comentários antes de ver o vídeo, hein? Não vai pegar spoiler, tá? Quero saber se você manja aí de economia da América Latina. Outro ponto importante está relacionado a Kherson. Kherson agora vai ter a substituição da moeda ucraniana pela moeda russa, pelos rublos. Enquanto a Ucrânia vem atacando posições cada vez mais fortes ali no território, inclusive, segundo a própria mídia americana, jornal The Times, há sim uma anuência, uma concordância dos Estados Unidos nesses ataques feitos à Rússia. OTAN e Alemanha, com uma presença ali também da Ucrânia, começam a se indispor a respeito do sistema Patriot, que é um sistema de defesa bem importante, vai ficar na Polônia, não vai? Vamos discutir um pouco mais sobre isso no vídeo. E o Putin dá declarações super importantes, falando sobre a reunião que aconteceu entre Estados Unidos e Rússia, falando sobre a possibilidade de paz e, inclusive, falando, com essas palavras, que a Ucrânia pode sim ser dizimada. Se vocês querem entender um pouco mais do que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, lá no Instagram. E claro, pessoal, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro ou faça algum tipo de contribuição, que isso ajuda bastante. Se não, seu like e engajamento, pessoal, já está mais que sensacional. Tamo junto? Então, ó, ativa o sininho, dá um curtir e se inscreve no canal, beleza? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve a notícia super importante relacionado à previsão de crescimento do PIB da Venezuela. E essa previsão depende das estimativas, vai de 9% de crescimento até algumas mais exageradas, como a do Banco Central venezuelano mesmo, de 18% do crescimento. Mas a estimativa, na média, vamos colocar assim, está mais ou menos em torno de 12% a 13%. Isso se configurando coloca a Venezuela na segunda posição dentre os países que mais apresentariam crescimento econômico na América Latina. Poxa, para um país, pessoal, que desde a virada ali 2013, 2014, não apresenta um crescimento econômico, um PIB positivo, isso é muito significativo, tá? A Venezuela vem de 7 quedas consecutivas do PIB e desde o pico até o momento atual, caiu 75% do PIB do país. Agora, apresentar um crescimento de 12%, na média, é um crescimento importante. Só ressaltando, pessoal, que a Venezuela não vai ser o principal, porque tem um país bem próximo, inclusive, aqui da Venezuela, né, faz fronteira com a Venezuela, que é a Guiana, que vai apresentar um crescimento de 50% do seu PIB. Professor, como assim? Por quê? A Guiana é um país pequenininho, mais ou menos ali 800 mil habitantes, e a Guiana descobriu um reservatório gigantesco de petróleo. E se a gente for pegar a produção de petróleo per capita, ou seja, o quanto de petróleo o país vai produzir, de acordo com a população que o país tem, vai ser a maior produção per capita do mundo. Então, essas reservas de petróleo que a Guiana descobriu, até dando um spoilerzinho, por que a Venezuela está crescendo, em conluio com a disparada do preço do petróleo, coloca a Guiana numa posição, galera, bem confortável de crescimento econômico, tá? Bem importante para as Guianas. Pessoal, por que a Venezuela, então, ela vai crescer tanto assim? Primeiro, já até dei o spoiler aqui para vocês, né? No caso das Guianas. A Venezuela é um país que depende muito da exportação de petróleo. O petróleo passou por um rush, né, por um crescimento, por um boom aí bem significativo esse ano. Tanto que a Petrobras teve uma disparada dos seus lucros, as petrolíferas elas acabaram se dando muito bem, por conta de toda a conjuntura política, social, guerra, enfim, que aconteceu no ano de 2022. A Venezuela vai aproveitar esse crescimento econômico. Vale ressaltar também, pessoal, que a Venezuela, quando a gente fala um crescimento do PIB, é sempre um crescimento proporcional ao que você já foi. Então, esse número de 12%, ele pode enganar um pouco. Por quê? Vamos imaginar que, por exemplo, eu sou um cara ricaço, tenho 1 bilhão de reais. Aí eu vou lá e ganho 200 milhões. Pô, crescimento expressivo. Mas foi só 20%. Se eu sou um cara que tenho 50 centavos e ganho outros 50 centavos, eu tive um crescimento de 100% do meu patrimônio. Entende que o número percentual ele pode enganar um pouco às vezes? É o caso da Venezuela. Uma economia muito pequenininha é muito mais fácil de se expandir do que uma economia gigantesca como a economia brasileira, por exemplo, entende? Mas mesmo assim, é um significativo, né? A reversão desse processo de queda.
A Venezuela conseguiu também vários acordos econômicos. A gente não pode esquecer que o Macron, que nem reconhece o Maduro como presidente da Venezuela, reconhece o Guaidó, falou que tem que estabelecer relações diplomáticas. A Chevron, por exemplo, que estava sofrendo uma série de sanções ali, a Chevron não estava mais junto com a PDVSA, que é a estatal do petróleo venezuelano, não estava mais fazendo exploração, negociação ali. Voltou a fazer com a retirada de algumas sanções. É fato, galera, o mundo está precisando de petróleo. E aí, ideologias à parte, a Venezuela tem petróleo. É importante explorar o petróleo venezuelano. A gente teve, por exemplo, a retomada das relações diplomáticas entre Venezuela e Colômbia. A Colômbia teve esse ano eleito o Gustavo Petro, que é um cara mais à esquerda. Ele tem uma convergência política maior com o Nicolás Maduro. E, galera, Venezuela e Colômbia são países vizinhos. Isso mostra uma importância bastante significativa. Além do que, não dá para esquecer que Rússia e China, nesse novo momento do pós-guerra pós-guerra da Ucrânia, de mais bipolarização novamente, China e Rússia têm parcerias bem estratégicas. Inclusive o Irã também fechou parceria com a Venezuela, sabendo que a Venezuela seria tipo um anti-Estados Unidos ali no meio da América do Sul. Então a Venezuela passou a ser atrativa novamente. Isso vem revertendo o processo de queda do PIB. Ah, entendi. O Ricardo falou então que a Venezuela hoje já é o melhor país para você viver. Vamos todo mundo para a Venezuela. Claro que não, né, pessoal, tá? A Venezuela ainda tem gravíssima situação. Mas, por exemplo, até a inflação, que já chegou a ser de uma hiperinflação, meados de 2016, 2017, 2018, agora está numa inflação um pouco mais controlada, de mais ou menos 200%. É muito, claro que é absurdo, galera, é absurdo, mas frente ao que já foi na Venezuela, é uma inflação mais controlada. E mesmo esse aumento do preço do petróleo, que trouxe mais recurso para a Venezuela, ainda está sendo subexplorado porque a Venezuela ficou numa situação tão grave que sucateou a sua estatal, a PDVSA. Por exemplo, hoje a Venezuela, que está aumentando, crescendo e tal, está produzindo cerca de 700 mil barris por dia. No ápice, a Venezuela já conseguiu produzir 3 milhões de barris por dia. Entende a diferença? O significado da diferença? Então, assim, a Venezuela está melhorando, mas ela não chegou nem perto do seu topo e também não sei se vai ser sustentável, essa retomada quando começar a baixar o preço dos combustíveis. Pelo menos o Maduro deu algumas sinalizações um pouco mais democráticas, fechou um acordo ali parcial com o Juan Guaidó, a gente vai ter eleições que podem ter agentes fiscalizadores internacionais num futuro próximo. Então, assim, é negativo? Péssimo, mas são sinalizações um pouco melhorzinhas para o futuro da Venezuela. Notícias importantes também relacionadas a Kherson, o território que hoje é o fronte de batalha, entre Rússia e Ucrânia, com metade dominado pelos ucranianos e metade dominado pelos russos. Inclusive, Kherson foi alvo de um referendo em que a Ucrânia confirmou que o território pertence sim, que a Rússia confirmou que pertencem à Rússia, tá? A Rússia, ela anunciou que vai eliminar a moeda ucraniana e que só rublos vão ser utilizados naquele território. Cara, isso dá uma noção de identidade nacional. A moeda faz parte da identidade de um país, né? Então, você colocar o rublo ali é muito sintomático que, aparentemente, a Rússia não vai querer abrir mão do território de Kherson, confirmando a conexão da Crimeia até a regiãozinha de Donbass. A Ucrânia, obviamente, não aceita esse tipo de proposta, e desde os contra-ataques lançados lá em setembro, outubro e tal, Kherson é um dos pontos mais atacados. Havia dúvida se os Estados Unidos tinham anuência, concordavam com esses ataques ou não. Aparentemente, pelo que a mídia americana está colocando, o jornal The Times garantiu que sim, o Pentágono tem ciência dos ataques ucranianos, a Crimeia, a Kherson, e ao contrário do começo da guerra, que não concordava muito, aparentemente, segundo a mídia americana, agora concorda com os ataques feitos à Ucrânia. E aí, pessoal, o Stoltenberg, que é o cara da OTAN, falou que sim, no futuro pode ser um conflito direto também entre OTAN e Rússia. Situação ficando mais grave, hein? Além disso, a gente teve uma notícia super importante relacionada ao sistema Patriot. O sistema Patriot é um sistema alemão, tá? Na verdade, ele tem tecnologia norte-americana, mas estava a Alemanha, que a Alemanha ia fornecer para a Polônia depois que a Polônia teve aqueles 2 mísseis caindo no seu território. Ah, professor, é míssil ucraniano, míssil russo e tal. Aparentemente, o que ficou confirmado é que foi um acidente quando a Ucrânia foi se defender do ataque da Rússia, tá? Pelo menos essa é a principal hipótese. Bom,
Quando esse tema chegou à Polônia, houve uma discordância no que fazer com ele. Poxa, vai ficar na Polônia mesmo? Será que não seria melhor utilizado pela própria Ucrânia? Só que daí seria a OTAN, a Alemanha faz parte da OTAN, né? Mandando armamento de ponta, super poderoso, para o território da Ucrânia, podendo atacar a Rússia. Isso poderia irritar os russos, que é uma coisa que talvez a Alemanha não concordasse. Então a Alemanha concordou em fornecer o sistema, mas não para a Ucrânia, e sim para a Polônia defender o seu território. Aparentemente a Polônia não tinha concordado muito naquele momento e agora está concordando, tá, em não fornecer. Isso fez com que o Kuleba, né, que é o ministro das Relações Exteriores, ficasse bastante com raiva, tanto da Alemanha como da própria OTAN, ignorando inclusive que a Alemanha é um dos países que mais fornece armamentos, só que armamentos mais básicos, não um sistema de defesa tão poderoso assim como o Patriot. E aí, será que ele vai acabar indo para o território ucraniano? É um momento de tensão, galera, entre Ucrânia, Alemanha e os outros membros da OTAN, inclusive a Polônia. E para finalizar aqui o nosso vídeo, um recado do Putin, né? O Putin deu outra declaração, uma entrevista aí bastante importante, falando, dentre outras coisas, que existe sim a chance da Ucrânia ser dizimada, mas ao mesmo tempo que é inevitável um acordo. Percebe como as constatações elas são bem dúbias, né? Quando ele fala da possibilidade de um acordo, ele fala que ele sabe que em algum momento ele vai ter que negociar com os ucranianos. Só que ele também garante que se a Ucrânia continuar atacando os mísseis no território da Rússia, a Rússia não tem como ficar se defendendo de centenas de mísseis ao mesmo tempo, segundo Putin. E por isso, o mais fácil e correto para defender o povo russo seria dizimar o território da Ucrânia. E aí, será que vai acontecer? Ao mesmo tempo, o Putin garantiu que a invasão ao território da Ucrânia já tinha que ter sido feito, inclusive, antes. Porque a Ucrânia nunca respeitou os acordos de Minsk, segundo Putin, tá? E atacava pontos ali em Donbás, áreas de civis, moradores, água, o que justificaria essa intervenção da Rússia no território da Ucrânia, para a retomada do território de Donbás e proteger a população ali de um histórico mais russo, que fala russo, e se identifica mais com os russos, segundo Putin, tá? Então o único arrependimento dele foi não ter feito a invasão antes, mas ele esperava que o novo acordo, segundo Putin, tá, fosse firmado no mesmo molde do acordo de Minsk, mas que fosse cumprido pelos ucranianos. Falou também da questão da reunião que aconteceu, até citei para vocês no vídeo de ontem, entre Estados Unidos e Rússia. Não foi uma reunião para falar sobre o fim da guerra. A guerra nem foi tocada no assunto na reunião, segundo palavras dos representantes. Mas sim para estabelecer retomada das embaixadas, relações, fiscalizações, por exemplo, do acordo START, que é o acordo de fiscalização de uso e monitoramento das armas nucleares. Então, alguns acordos eles foram estabelecidos. O Putin também falou sobre a questão do teto ao preço do petróleo, falando que não vai respeitar esse acordo, tá, a $60, né, comercializado, e que ele vai editar um decreto que vai surpreender os países ocidentais ainda essa semana. Isso, novamente, pode abalar bastante o preço dos combustíveis no futuro próximo. E aí, quem está bem com isso, voltando ao começo do vídeo, Venezuela e Guiana novamente. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.